todos, meu nome é Felipe. Nesse primeiro vídeo eu vim explicar sobre a partícula de Deus, bóson de Higgs, aquela figura que aparece na nossa capa. A partícula de Deus, o bóson de Higgs, foi prevista por Higgs em 1964 e só constatada em 2012, quando no acelerador de partículas, no grande colisor de Hadrons, na Europa, entre a Suíça e a França, ali no CERN, eles conseguiram uma faixa de energia prevista, que seria a faixa de energia dessa partícula elementar, chamada de bóson de Higgs, ou partícula de Deus. Bom, segundo essa teoria, que era a peça fundamental para poder fechar a teoria das partículas elementares da física segundo Einstein, o que aconteceu no surgimento do universo é que todas as partículas eram iguais. Quando elas passaram pelo bóson de Higgs, por esse campo de força formado após o resfriamento do cosmos, logo após o Big Bang, as partículas que passavam por esse campo de força, por esse mar de Higgs, sofriam uma interação na qual, de acordo com a intensidade dessa interação, elas eram dotadas de massa. Outras que não tinham interação passavam na forma de fóton, luz. Essas partículas fundamentais, o bóson de Higgs, são partículas elementares cujo símbolo é H, com um zero à sua direita, para poder indicar que foram essas partículas fundamentais que deram massa a todas as outras partículas. A gente tem que imaginar isso como se fosse, numa saída de um grande show, uma pessoa muito famosa e uma pessoa comum. E os paparazzis esperando isso tudo. Quando uma pessoa famosa passa, todos os paparazzis vão em cima dessa pessoa e a pessoa comum passa despercebido. Assim é a interação da partícula fundamental do bóson de Higgs na formação do universo, na formação de todas as coisas do cosmos. A pessoa famosa ali que ficou cheia de paparazzis em volta interagiu com o bóson de Higgs e criou massa. A pessoa que não era famosa passou despercebida e aí são os fótons, são as partículas que não são dotadas de massa, formadas principalmente por essa caixa de energia fundamental, o fóton. Então, nesse primeiro vídeo, eu gostaria de falar sobre a partícula que simplesmente deixou de 33% dos cientistas que não acreditavam numa força superior passar a 53% dos cientistas a acreditarem numa força superior. Então, o bóson de Higgs, que foi a partícula fundamental que deu o prêmio Nobel a Higgs em 2013, foi o tema escolhido para essa primeira aula, para esse primeiro vídeo, nesse nosso primeiro encontro, digamos assim. Outros encontros virão, outros vídeos ficarão melhores que esse, e esse é só para poder explicar um pouquinho daquela capa. Aquela capa é o bóson de Higgs, chamada de partícula de Deus, que explica que quando o universo surgiu, todas as partículas eram iguais. E algumas interagiram com esse campo previsto por Higgs e foram dotadas de massa, e outras passaram despercebidas e não foram dotadas de massa, chamadas de fótons. Só foi detectada em 2012, graças à tecnologia do CERN, do grande colisor de Hadrons, mas finalmente ela foi detectada. Então, até o próximo encontro, e é isso aí, um grande abraço do professor Felipe.